Boa noite a todas e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Eu sou Maria Mortati, escritora, pesquisadora, historiadora, professora titular da Universidade Estadual Paulista e membro da diretoria da União Brasileira de Escritores. Eu coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro, do Grupo Editorial Escortece, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover eventos, promover concursos literários, realizar recitais e leitura de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam desde a mesa 1, que se iniciou na semana passada, estamos na mesa 5, e se estendem até a mesa 12, que se realiza no dia 11 de dezembro de 2020, nós vamos ter hoje a mesa 5, Literatura Periférica, que podíamos chamar também do Islã da Escortece, como vocês vão ver. Embora a definição seja controversa de literatura periférica, ela marca um novo lugar de produção na literatura feita no Brasil. Desde o final dos anos 1980, vimos assistindo, nos grandes centros urbanos do país, mas em especial em São Paulo, ao desenvolvimento e o crescimento de uma literatura produzida pelas classes contra-hegemônicas. Partindo da expressão oral musical, essa literatura surge como palavra cantada para tornar-se escrita, impressa e declamada, como palavra e poesia. A mesa discutirá esse livre trânsito entre oralidade e escrita, a função dessa literatura no ambiente escolar, a ocupação do espaço público pela palavra, a demora na presença de vozes femininas nesse universo, os obstáculos da publicação independente de livros e o processo de escrita. A mediadora dessa mesa é Thaís Toshimitsu, professora de literatura, graduada em Letras Português pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada também pela USP e realiza pesquisa de pós-doutoramento em Poesia Periférica na mesma instituição. A debatedora, Mariana Félix, é escritora, slammer e apresentadora. Tem 4 livros publicados: Mania, 2016, Vício, 2017, e Abstinência, 2019, que integram uma trilogia com poesias, crônicas e dissertações sobre o empoderamento feminino, a relação da autora com a cidade e o amor. E também o livro Sexo, Drogas, Feminismo e Outros Amores, de 2020, prosa poética com as leitoras, convidando-as a mudar algumas certezas de lugar. Mariana faz parte dos espetáculos Samba Poética e Filhos do Orum, ministra a oficina Cicatrizes, de produção textual e performance, voltada ao público feminino plural, e apresentou o programa Além da Poesia, transmitido pela TVT. O debatedor, Emerson Alcalde, é poeta, escritor, slammer, produtor, ativista social e cofundador do Slam da Guilhermina, o segundo slam do Brasil e o primeiro a ser feito na rua. É Slam Master dos eventos Madalena Slam Jazz, Torneio dos Slams, Encontro Estéticas das Periferias, Slam Nacional em Dupla FPA, Slam Interescolar São Paulo. É autor dos livros A Massa, 2011, O Vendedor de Travesseiros, 2015, Diário Bolivariano, selecionado no edital PROAC, publicação em 2019, e Gênesis, 2020. Organizou e participou de diversas antologias marginais periféricas, entre elas a coleção Slam, pela editora Autonomia Literária. Já se apresentou na Venezuela, Argentina, Caribe, Canadá, México e França, é vice-campeão da Copa do Mundo de Slam de Paris e é patrono da Academia Estudantil de Letras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José Augusto César Salgado, em Cidade Tiradentes, São Paulo, capital. Bem, com este grupo de debatedores e mediador, vocês se deliciarão daqui em diante, e ao final das falas dos convidados, será aberto espaço para perguntas e comentários do público,
E essas perguntas e comentários podem ser feitos por escrito no chat ou por meio de inscrição para a apresentação oral, sempre considerando que a apresentação oral, cada uma delas com duração de 1 minuto. Ao final da mesa, será sorteada a caneca comemorativa do evento. E já antecipadamente peço à pessoa sorteada que deixe o seu endereço anotado no chat para que a editora possa providenciar o envio do brinde. Recordo ainda que os vídeos com gravação dessa e demais mesas estarão disponíveis no canal YouTube da TV Livro Luiz Cortez, que vocês poderão assistir oportunamente. E agradeço, e também em nome do Grupo Editorial Escortece, agradeço aos convidados desta mesa por estarem aqui esta noite e agradeço a todos os que vêm participando conosco desta festa, desde a primeira mesa, aqueles que estão chegando agora e ficarão conosco, e convido então todos a participarem também das outras mesas de debates e de toda a programação das feiras do Livro Escortece. A festa continua. Bom trabalho e fecundas reflexões. Vai começar o Slam da Escortece, com a palavra Thaís Toshimitsu. Obrigada, Maria, pela apresentação. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite e agradecer, sobretudo, pelo privilégio de poder sentar numa mesa, embora a gente não esteja propriamente assim, né? Mais gostoso seria se fosse presencial, mas conhecer escritores, poetas que eu leio e que eu estudo. Então, antes de mais nada, queria agradecer por essa possibilidade de diálogo, né? Tão raro e que a gente vem buscando tanto, né? Não só, acho que no meio da literatura, mas politicamente como sociedade, né? A possibilidade de construir pontes. Acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui tem a ver com isso, né? Eu queria começar a nossa conversa fazendo algumas introduções e provocações, na verdade, para os convidados, para os debatedores, o Emerson e a Mariana. A gente está aqui hoje com dois poetas que me parecem que representam, além de si mesmos, todos aqueles que ousaram desafiar a tradição de uma literatura hegemônica e que, portanto, ousaram desafiar o sistema como um todo, erguendo as suas vozes. Ao fazerem com que a palavra morasse no asfalto, nas entranhas da vida urbana e não só nos livros, Mariana Félix e Emerson Alcalde desenvolveram e devolveram à poesia as suas origens de arte no corpo. A poesia voltou a ser palavra declamada, de tal maneira que o ritmo fundido à mensagem e expresso no corpo pôde alcançar muitos ouvidos de quem não podia ler e de quem nunca quis escutar, mas teve de aprender ou, no mínimo, aceitar. Em São Paulo, sobretudo, mas em todas as periferias de cidades pelo mundo, ser morador de favela, de conjunto habitacional, especialmente se negra ou negro, é estar associado a imagens de pobreza, ignorância, marginalidade e violência. O rádio e a televisão, com as suas novelas, séries, programas policiais, o cinema e a literatura contribuíram para que essa associação fosse reforçada e naturalizada. No último debate eleitoral, agora, antes do primeiro turno, realizado pela TV Cultura, fomos obrigados a ouvir da candidata Joyce Hasselmann a defesa de um programa municipal que levaria cultura à periferia. Como se os lugares de maior concentração populacional dessa cidade fossem um deserto de humanos. A declaração não nasce do nada. São Paulo tem sido há tempos a cidade que sorri diante de mortes diárias, porque só considera cidadã um tipo específico de gente. Os outros são o outro absoluto, aquele que não é reconhecido como um semelhante e por isso pode e deve ser eliminado. O movimento hip-hop, por meio dos seus três pilares, arte visual, dança e rap, no final dos anos 80, mostrou a outra face dessa política de exclusão e de extermínio, e virou a mesa. Aqueles que sempre estiveram no discurso hegemônico, desde os tempos da colonização, como outro, tomaram por direito a palavra e pronunciaram-se eu, e pronunciaram-se nós. Esse movimento no Brasil desdobrou-se nos anos 2000 em uma forte produção literária, em um movimento cultural que, à semelhança do hip-hop, tomou as ruas das metrópoles brasileiras,
no centro e na periferia, fazendo convergir arte e política. O centro da cidade e do capital, a burguesia, as caras escolas privadas, os vestibulares, tiveram de olhar, ouvir, ler essas vozes silenciadas durante séculos. E não gostaram do que viram ou ouviram, mas já não podiam mais se desviar de um fenômeno sólido e coletivo. A poesia, que nasceu com a música, no rap, buscou autonomia para tornar-se palavra declamada e escrita. Hoje, então, a gente vai ouvir a trajetória, as ideias, a participação, a história de dois artistas ativistas, eu diria artivistas, que fazem dessa nova palavra seus cotidianos e as suas identidades. Então, hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a Mariana e o Emerson, e eu queria começar essa conversa pedindo para vocês se apresentarem um pouco, contarem um pouco da trajetória de vocês, como vocês descobriram a literatura, a vontade de escrever, e queria pedir para vocês definirem o que é o slam, porque acho que tem muita gente que talvez esteja aqui ou que vá ouvir depois essa conversa e que não saiba do que se trata. Então, eu queria começar por aí. Quem quiser começar. Cadê o Emerson? Que eu também não estou vendo ele. Posso começar? Fique à vontade. Vai lá, Mariana. Bom, salve, boa noite a todas e todos. Que da hora, que massa estarmos reunidos nessa noite. Adorei a introdução, Thaís, você é incrível, muito bom, muito bonito. Incrível mesmo. Eu tive meu primeiro contato com a literatura, foi dentro da minha casa mesmo. Meu pai e minha mãe sempre me convidaram a ler livros. Então, foi meu primeiro contato com a literatura, eu gosto muito. Comecei escrevendo crônicas num site lá em finalzinho de 2012, 2013 inteiro, que chamava Crônicas da Minha Vida. E era muito boa a experiência, eu postava minhas crônicas quinzenalmente no site, minha família e minhas amigas sempre me liam, mas só elas também. Mas era um encontro muito gostoso com a escrita, e eu permaneci escrevendo, independente da quantidade de leitura que houvesse naquele espaço. Aí, em 2014, acabei conhecendo pela primeira vez o Sarau, que foi o movimento Aliança da Praça, lá em São Miguel Paulista. E foi incrível também ter um outro tipo de encontro com a escrita, que foi o encontro da oralidade, né? No Sarau que eu fui, que é de São Miguel, MAP, todo mundo lia seus textos, e isso foi tão bonito, porque eu também pude ler uma crônica minha e eu me senti ouvida pela primeira vez, assim, foi muito importante na minha trajetória. Passei aí toda semana no Sarau do MAP, porque era semanal na época. Através do Sarau do MAP, eu acabei ouvindo falar do slam da Guilhermina, que foi o primeiro slam que eu fui. E também naquela noite, assim, eu vi que existia uma batalha, né? Um momento de, enfim, tipo umas Olimpíadas de Matemática, só que era de português, e na praça. E era uma sexta-noite, então é tipo, fica com aquele clima de, vou pro rolê, vou pra balada, mas não, era um slam, né? Uma batalha de poesias. E aí tinha vários rapazes inscritos naquela noite, vários homens inscritos, e todo mundo começou a me pressionar, a falar, Mariana escreve, se inscreve. E aí eu batalhei, não tinha meus textos decorados, fui lendo naquela noite, mas eu era a única mulher representante, então eu fui mais por pressão do que por qualquer outra coisa. Mas foi super importante. Quando eu me vi ali na batalha, eu fiquei muito nervosa, tremi, né? Mas foi super emocionante. Mas, de alguma forma, eu me vi naquele lugar. Eu falei, esse é meu grupinho. Esses são os nerds e as nerds que eu procuro. E eu fiquei super feliz pelo encontro. Nessa noite, eu não passei, acho que nem da primeira fase. Eu estava super nervosa, não tinha poesia decorada, mas eu me preparei melhor. Decorei meus textos e fui no mês seguinte, que foi a primeira vez que eu ganhei o slam da Guilhermina, que foi no mês seguinte, eu acho que foi abril de 2014, faz tempo, mas pelo que eu me recordo é mais ou menos isso. E desde então eu fui em muitos slams pela cidade, pelo estado e pelo país. E assim, foi muito importante esse encontro para minha autoestima,
Foi muito importante esse encontro para o meu reconhecimento como escritora, e eu já era uma antes mesmo de conhecer o sarau, os slams, mas pela primeira vez me reconheci nesse lugar, isso foi determinante. Além de tudo, dentro do slam e do sarau, eu conheci vários movimentos, né, políticos, sociais, como, por exemplo, o feminismo, pude entender mais como me colocar ou me ver pela primeira vez como uma mulher negra, eu que venho de uma família branca, totalitariamente branca, né? Porque meu pai, que era o único negro, faleceu, eu era muito jovem. Então, assim, importantes reconhecimentos, lutas, causas, empoderamentos vieram nesse processo do meu encontro verdadeiro com essa literatura marginal periférica, que é o sarau, que é o que os saraus e os slams da periferia produzem, né? Foi assim meu encontro. Adorei, Mariana. Manda, Emerson. Olá, um prazer estar aqui com vocês aí. Gratidão aí pelo convite. Obrigado, Mari, toda a equipe aí da Scortese. E parabéns aí, Thaís. Fez uma ótima introdução, hein? Realmente tem tudo a ver com o que a gente faz. Bom, meu primeiro contato com a poesia foi através do rap. Então já veio pela oralidade. Na minha casa não tinha livros. Eu morava em Itaquaquecetuba, município próximo de São Paulo, e aí, por alguns motivos pessoais, eu tive que ir para outro bairro em São Paulo, no Cangaíba. E ali já era, o Itaquá é interior, na época que eu era criança era mais interior mesmo, rua de terra, vacas, cavalos, bica d'água, lagoa, né? Então eu vivi uma infância muito tranquila e gostosa, humilde, mas enfim, é uma questão interior. Só que aí eu fui para um bairro periférico, e ali eu me deparei já com uma outra realidade. Eu morava com meu pai e com minha mãe, meu pai faleceu, então eu tive que ir para casa da minha avó. Morava muita gente na casa, enfim, aí a rua era toda violência, tráfico, enfim, tudo isso. Eu não tinha nenhum livro em casa, né? Tinha um tio que gostava de ler coisas técnicas, apostilas de matemática, era a única coisa que tinha. Então o meu contato foi com rap. Na hora que eu ouvi um rap a primeira vez, eu falei, uau, essa história, o que é isso? Né? Uma narrativa. Fiquei fascinado, comprei fitas no camelô para poder ouvir, e fiquei ouvindo aquilo assim muito tempo. Aí na escola, minha professora, nas letras, eu escrevia letras, ela falou assim, você precisa ler mais para você melhorar suas letras. E aí quando eu fui decorar, ela me deu alguns contos para ler, e aquilo mudou radicalmente minha vida. Passei a ler com mais frequência através desses contos, que nem lembro, era uma coleção de autores, e passei a escrever letras e me dedicar a escrever letras de rap. Na época eu queria ter um grupo. Montei um grupo na própria escola, na adolescência ainda, fizemos alguns shows, mas depois de alguns episódios também trágicos, né? Os anos 90 foi muito violento na periferia de São Paulo, como a Thaís colocou aí, né? Chegou a ser um dos lugares mais violentos do mundo, e eu vivi esse período, né? E aí o nosso backing vocal foi assassinado, o outro grupo que estava com a gente, metade, morreu numa chacina. Eu falei, eu não quero essa vida para mim, né? Era a época do gangsta rap, e eu comecei a me distanciar. Estava muito violento, a rua, o hip hop, não o hip hop em si, mas enfim, os shows eram perigosos, saía tiroteios, todo show saía tiroteio, polícia vinha. E aí, mas no show eu vi o Sabotagem, e ele falou assim, nós temos que ler, nós temos que estudar. Eu falei, pô, estudar, tem que fazer faculdade. O Sabotagem, que também morreu de uma forma trágica. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu me matriculei no cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, e ali eu tomei contato com a literatura e com conhecimento, e prestei vestibular e passei, ganhei uma bolsa de 100%. Eu fui estudar artes cênicas, depois vai ter tudo a ver com o slam, a minha vida me conectou a isso, e me distanciei do hip hop e fui para o teatro, né, faculdade, vivi muito mais na faculdade do que mais no meu bairro, né, consegui me manter vivo. E aí depois, já ir pulando algumas etapas, eu no último ano, uma amiga minha foi fazer um estágio num grupo de teatro chamado Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.
E aí ela falou assim, Emerson, eu estou fazendo estágio num grupo que vai começar um negócio lá que é a sua cara. Mistura o rap com o teatro. Falei, aí é um campeonato, né? Vale vaga, vale prêmios. Você tem que ir. Eu estou falando para você que você tem que ir. Eu estou te intimando. E aí eu fui. E eu não sabia o que era. E era a primeira noite do slam no Brasil. No Zap Slam, em 2008. E eu fui meio por essa intimação. E então levei os 3 textos, li tremendo, assim, não conseguia ler, né? Eu cantava rap, eu fazia teatro, mas naquela hora me deu uma pressão. Tem até filmado isso, TV Cultura cobriu com Metrópolis. Eu assisto esse vídeo sempre dou risada. Mas aí eu continuei indo. Eu falei assim, esse aqui é o meu lugar, é minha turminha, né? Como disse a Mariana, esses são os nerds que eu quero andar. Também eu falei assim, é essa galerinha. E aí eu fui, continuei frequentando. O próximo ano eu venci em 2009 e ganhei em 2010 também. Isso me deu muito gás a frequentar o slam, e conheci os saraus de periferia, com o Perifa, o Sarau do Minho, mas tudo longe da minha casa. E aí, em 2012, eu resolvi fazer isso na Zona Leste. Não tinha nenhum slam da Zona Leste e nenhum sarau de periferia, como é o Perifa e os outros saraus. E aí, em fevereiro de 2012, eu juntei uns amigos que não sabiam o que era slam, não fazia ideia, mas eu falei assim, quero fazer algo aqui que vocês têm que me ajudar, é fundamental para a nossa organização. A gente já fazia parte dos movimentos sociais, mas com poesia, vamos trazer uma galera de fora, vamos empoderar a galera daqui. E aí assim nós criamos o Slam da Guilhermina, o segundo slam do Brasil e o primeiro a ser feito na rua, na Praça Guilhermina Esperança. E aí dali começou a minha trajetória enquanto organizador de slam. Emerson, acho que eu vou aproveitar esse gancho aí que você deixou. Eu me lembro, né? Até escrevi para você, porque eu me lembro quando eu fui, comecinho dos anos 2000, né? Ver a peça da Cláudia Shapiro, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e assim, gente, que choque! Como assim o hip hop, que eu ouvia também quando eu era adolescente, porque era ali da Zona Sul e tal, como que aquilo ali podia estar no centro do teatro? Como é que aquilo podia ter se transformado numa linguagem que era uma linguagem para revelar, para conscientizar e para conectar, né? E aquilo ali, para mim, me impressionou muito, porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa clareza do quanto toda essa arte, né, que foi surgindo na periferia dos anos 80 para cá, né, dos anos 90 principalmente, né, você falou, Emerson, da coisa da violência, né, e como a arte, o rap, ou a poesia, elas se configuraram como uma resistência a essa violência, né, saídas possíveis desse ambiente, né, isso que você estava contando. Mas como é que isso é corpo, né? Então, eu queria perguntar para vocês dois, nesse sentido, assim, o quanto vocês acham que nessas performances, né, a Mari falou em performance também, né, de uma coisa de quando você vai lá e declama o poema ele se transforma, né? É muito impressionante, porque eu já tinha ouvido você, Mari, muitas vezes, mas eu estava lendo os poemas, e quando eu ia ouvir os mesmos poemas declamados, ele ganha uma potência, ele ganha uma dimensão incrível, né? Eu queria que vocês falassem um pouco assim sobre o que é essa arte no corpo, que é tão diferente dessa tradição ocidental e escolar da vida no livro. Como conectar essas duas coisas, já que vocês também estão nessa trilha do slam interescolar, né? Me permita uma observação. Aproveite, por gentileza, que vocês são experts no assunto. O que é slam? Que tem gente me perguntando aqui o que é slam, o que é batalha, como é que vocês fazem essa declamação nesse contexto? Por gentileza, nos ajudem a colocar no centro a literatura periférica. Tá bom, eu posso só falar, Thaís? Você falou do espetáculo Bartolomeu, que será que ele deu? Eu fiz essa peça, né? Eu era um narrador. Eu sei, cara, eu sei, porque na hora que eu te vi, agora, recentemente,
assim, meu Deus, é o mesmo cara, não pode ser. 20 anos depois, Emerson, eu me diverti. Mas parece incrível, né? Atuar nesse espetáculo, né? Bom, perguntaram sobre o slam, né? O que é o slam? O slam, a palavra é uma palavra em inglês, que significa é uma onomatopeia, né? É um bater, é um ruído de portas, né? É um pá dos quadrinhos, é slam. Mas ele é muito usado no esporte para definir um campeonato, o grande slam do tênis, o grande slam do basquete. E aí, em 86, o Mark Smith, em Chicago, criou o termo, o grande slam da poesia. Então, slam significa simplesmente campeonato, né? Significa. E o que é esse campeonato? Né? Ele tem algumas regras universais que se usam no mundo inteiro, que as poesias têm que ser autorais, tem que ser o seu poema, não pode usar nenhum instrumento musical, figurinos ou adereços, e cada poesia tem que ter no máximo 3 minutos de duração. E são avaliados por 5 jurados. 5 pessoas escolhem na hora, cada um dá nota de 0 a 10. A menor e a maior cai. Então, a expectativa que gera no slam é o jogo, né? Que se configura. Qualquer um pode participar, os temas são livres. Muito bom, obrigada. Será que eu respondo, Thaís? Achei que o Emerson já ia emendar na resposta. Eu também, mas vai, Mari. Então tá. Bom, o que acontece? Eu acho que uma das maiores belezas e coisas legais do Islã é a pluralidade, multiplicidade desse spoken word. Porque eu, por exemplo, nunca fiz teatro, não tenho essa relação da poesia-performance. Acabou que eu sou muito da literatura, sabe? Eu sou muito do livro, da escrita, da leitura. Só que eu vou no slam, sou eu mesma e falo meus textos, assim, através desse spoken word, né? Dessa palavra falada. E já me sinto numa performance, ou durante o slam descobri que esse corpo, só sendo ele mesmo, também é um tipo de performance quando a gente lê nossos próprios textos. E isso foi muito da hora, porque eu nunca precisei vestir uma personagem ou trabalhar de outra forma um texto que para mim era mais sobre a escrita e a minha leitura, para chegar num slam, por exemplo. Bastava eu ter meus textos autorais, né? Basta 3 textos autorais, de até 3 minutos, para batalhar em qualquer slam. E eu até falo, né, que o slam cola uma galera do hip hop, cola uma galera do teatro, cola uma galera que, assim como eu, é tipo só da literatura mesmo, cola uma galera da dança. Eu já vi performance no slam que as pessoas utilizaram metade poesia, metade corpo, né? Sons, né, que a gente faz com o corpo, por exemplo. Então, acho que o slam acaba sendo uma arena de encontro dessas artes, assim como um sarau. É que a diferença do slam coloca-se o formato batalha, porque assim, somos brasileiros, brasileiras, a gente adora, né? No futebol, por exemplo, que é um formato de disputa. Mas, assim, tenho certeza que, assim como eu, o Emerson também, nosso sonho é que o slam, a poesia, se torne um esporte nacional, assim como um poeta amigo nosso, que é o Daniel Minchoni, que é um dos poetas formadores, inclusive, diz. Eu acho que é nosso sonho, né? Que a literatura se torne um esporte nacional, e aí vai caber vários tipos de interpretação, seja da galera do teatro, da galera da música, da galera do hip hop, ou da galera feito eu, né? Que vem desse lugar mesmo da literatura, da escrita, da leitura, mas que aprende que esse corpo também tem tom de voz, também pode se expressar através de gestos, também pode ocupar aquele espaço de palco. Então, assim, quando eu estive no slam e fui convidada a ter essa performance, eu também voltei para mim mesma e olhei esse corpo, sabe? E entendi esse corpo desde um corpo político, por conta de coisas que eu vi no slam, que outras mulheres e outros pretos e pretas e periféricos e periféricas disseram, como eu entendi esse corpo artisticamente, tendo contato com poetas de outras áreas. Né? Então, por exemplo, o Emerson é um poeta muito artístico e performático, porque ele vem do teatro. Posso citar outra, que é a Luísa Romão, que é uma poeta performática, atriz. Posso citar, sei lá, o Lucas Afonso,
poeta que é MC, então ele canta um rap, ele vê outro tipo de corpo, de narrativa, de performance. Posso citar o Edson, que ele vem da dança, então ele vem com outro tipo de texto, narrativa, corpo, performance. Olha, todos vocês têm que ir nos slams, porque assim, é um lugar bom. Eu ia até falar, desculpa, né? Entrou pessoas na minha sala e eu me desconcentrei. Mas vamos lá, né? Sua pergunta, Thaís, sobre o corpo, né? A performance. Quando eu participava dos slams, do Zap, né? O primeiro ano, eu simplesmente falava poesia. Eu me entendia uma coisa separada, apesar de eu vir do teatro e ter uma experiência no rap. Eu ia e simplesmente lia o texto. E aí não funcionava direito, né? Eu não passava de fase, no máximo para a segunda etapa. E aí, uma vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim: você tá vendo as pessoas aqui, por exemplo? Aquele cara canta, passa de fase, aquela pessoa faz assim, assado. Por que você não usa o que você já tem? Não usa o teatro? Eu falei, não, mas outra coisa, teatro é outra coisa, né? Eu falei, não, você pode usar o teatro também. É óbvio isso, mas na época eu não fazia. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu fui para casa e passei um mês treinando. Aí eu falei assim, eu vou fazer como eu faço uma peça. Como que eu faço para montar um personagem, uma peça? Eu treino a voz, o volume, a entonação, o gestual, como eu entro, como eu saio, o ritmo. E passei a treinar. Aí na hora que eu fui e falei, uau! Aí ela olhou para mim e falou assim, é isso, né? Aí eu fui super bem, tirei 10, né? Passei de fase, depois eu ganhei. Então, passei a usar o que eu já sabia, né? Eu comecei a lidar com o texto do modo que eu já lidava no teatro e não usava isso nas minhas apresentações. E passei a cada vez mais me especializar nisso, né? Eu passei durante muito tempo. Hoje eu já não participo mais de campeonatos, né? Isso já faz 12 anos. Desde eu já venho fazer o organismo. Então, durante uns 6, 7 anos da minha vida, eu me dediquei ao slam, né? Participei em campeonatos em outros países, também, além do Brasil, e sempre tentando fazer esse modo singular e usando muito o corpo, né? Criando como se fosse um personagem. Não de mim mesmo, sou eu, né? Mas criando, pensando no gesto, pensando nas ações, como eu vou, até na hora de escrever o texto, eu já penso em que gesto eu vou fazer. Então, eu penso muito nisso na hora que eu estou escrevendo. E vejo com muitos slams também, muitos slammers, porque a pessoa sabe que é você que vai dizer, você quando você escreve, e as pessoas vão ver você. Então, o seu corpo, a sua estatura, o teu peso, a cor, tudo isso está sendo ali visto junto com o seu texto, né? O seu texto é mais um elemento ali daquela apresentação. Nunca é só o texto, a não ser que você enviasse pelo correio, né? Então, os nossos textos, eles se influenciam pelo nosso corpo. E uns mais, outros menos, né? Como a Mariana falou, tem gente que simplesmente lê, tem gente que canta, tem gente que faz uma poesia inteira cantada. Aí a pessoa é muito afinada, assim, lógico, ela usa isso a seu favor, com os mais performance, os CDCs, do funk, do teatro, do rap e da dança, né? Então, tem um teórico aí chamado Paul Zumthor, né, que ele fala da performance da fala, porque a performance ela é mais utilizada no corpo, né? Quando você fala de uma performance, você é uma caneca, Isanda Guilhermina. Você está falando a definição da performance é a arte do corpo, né? E aí esse teórico Paul Zumthor, ele fala que a declamação de poesias é a performance da fala, né? É a fala quando ela é dita, a palavra ela toma uma outra proporção, contamina aquelas pessoas, muda a energia do local, muda o seu corpo, o corpo de quem está assistindo, né? Vira um ritual. Eu achei legal que a Thaís falou sobre, né, reconectar a praça, né? O que nós estamos fazendo não é tão inovador, mas é o contrário, é voltar às origens, né? Voltar na África antiga, na Grécia antiga, onde se falavam os textos, né? Tudo era falado, as pessoas não tinham acesso à escrita. Na Rússia, né? Eu fiquei sabendo que Dostoiévski, né, a galera não lia. Então, eram atores que declamavam trechos, como se fosse uma novela, né? Cada dia declamavam um texto e as pessoas ouviam. Então, a gente faz um pouco disso também nos slams, né? São as histórias contadas para quem ali não tem o hábito de parar e ler, né? Então, escuta e depois disso pode, sim, tomar interesse em ler um livro.
Acho que tem uma coisa importante, né, Emerson, do que você falou, porque acho que quem desconhece também tem preconceito, não só porque desconhece, mas porque tem preconceito como ponto de partida, né, já pensa nessa palavra oral como se ela fosse inferior, como se ela fosse menor à palavra escrita, né? E o que vocês estão contando aqui para a gente é de uma literatura que ela pode ter grafia, ela pode ter escrita, né? Mariana frisou bastante isso, né? Como é que tem relação com o texto ali que está escrito, mas ela é uma cultura da palavra disseminada, né? E, portanto, compartilhada. Eu acho que a graça, talvez, política, ela esteja também aí, né? Porque quando você pega um livro para ler, necessariamente você tem que estar sozinho. Se você vai contar a história para outros, isso significa por si, não importa qual seja a mensagem, ela já é um ato político, né? E quando vocês falam em coletivos, né? Mariana fala muito no empoderamento feminino, né? Nesse feminismo que vem da relação com o próprio corpo, inclusive com a aceitação de si, né? Como é que tudo isso, no final das contas, é uma potência, né? de movimento, né? Eu queria aproveitar um pouquinho esse gancho. Eu tenho muitos caminhos que eu queria seguir, porque eu tenho muita coisa assim para ouvir de vocês. Mas acho que a gente podia pensar nesse sentido, por que voltar para a escola? Né? O Emerson começou a contar a trajetória e disse, uma professora leu as minhas coisas e falou, você precisa ler. Né? Mariana, quando eu vou ler os seus poemas, tem muitos poemas que você faz citação às escolas literárias todas, né? Mostrando como é que você está derivando e que você é outra coisa, né? Não é aquilo, você está criando em cima daquilo. Por que voltar para a escola com o slam interescolar? O que é que esse projeto significa? O que é que vocês querem com isso? Eu que sou cria aqui do Interescolar, sou uma poeta formadora desse slam idealizado por Isanda Guilhermina, ao qual o Emerson faz parte, né, da organização. Olha, eu acredito no projeto do Interescolar e desde o começo me senti muito feliz, contemplada e honrada de fazer parte desde o começo, 5 anos atrás, quando eles só me convidaram para ser jurada. E hoje, 5 anos depois, eu sou uma poeta formadora. Então, olha o tamanho da confiança, né? É tão bonito, porque eu já tive contato com a literatura na escola. E não foi uma literatura que me representou, que me conquistou, que mudou minha vida, que fez sequer algum tipo de diferença. Homens eram os escritores, as narrativas, os protagonistas das histórias que eu lia. E não só homens burgueses de uma classe de elite, a qual eu li aquela literatura e sequer eu me sentia a ponto de imaginar, às vezes, os locais de escritos naqueles textos, desde romance a contos a poesias. Ou seja, era muito distanciado de mim. Hoje, com a poesia marginal periférica, nós estamos nesse reencontro, nesse retorno para a escola, para empoderar, para ajudar na autoestima desses jovens, dessas crianças, para eles se sentirem representados de alguma forma, mas para eles saberem que eles também podem, eles e elas também podem produzir literatura. Como eu disse no encontro da União Brasileira dos Escritores, eu acredito que no nosso país a gente tem que derrubar essa imagem do escritor, a escritora distanciado lá nas colinas, do não sei da onde, com a sua máquina de escrever, pensando em histórias. A gente tem que entender que os escritores estão nas ruas e muitas vezes passando necessidade sem o dinheiro da condução para sequer falar seus poemas. A gente tem que deixar de ser um país que só lê autores mortos, que só valoriza poeta depois de mortos. A gente tem que parar de valorizar a morte e sim valorizar a vida. E tem vários poetinhas na periferia. Como as meninas, os meninos do interescolar, como esses adolescentes escrevem bem, como eles têm qualidade de texto, como eles têm narrativas contundentes, porque a vida deles inspira isso.
sendo que toda uma adolescência que tem N tipos de convites para outros tipos de rolês, assim como o Emerson descreveu que foi a adolescência dele, que bonito que poetinhas estão pela periferia produzindo literatura. E eu acho que isso é o meu maior motivo de ir em contra as escolas. Porque se a gente diz que a gente quer um mundo, um país diferente, a gente tem que saber que é através do conhecimento e do conhecimento democratizado, da democracia no conhecimento. Então, o Islã interescolar, em várias escolas, dá uma oportunidade, não de acesso à cultura, porque a cultura elas já produzem, mas um acesso de visibilidade para a cultura que esses jovens, esses adolescentes, crianças, já produzem na periferia. Então, assim, é um projeto do qual eu me sinto muito honrada de fazer parte. É muito lindo, gratificante. Se a gente diz sobre mudar o mundo, com certeza eu me sinto muito mais parte dessa mudança fazendo parte do projeto do Interescolar. Quando eu lancei o primeiro livro, eu falei assim, cara, eu vou nas escolas falar sobre ele, né? Eu acho que eu preciso ir na escola onde eu estudei, né? Falar que eu estudei aqui, que eu fiz um livro, e comecei a ir nas escolas, né? E já vi uma grande diferença, né? As pessoas ali têm uma referência de um escritor vivo, de alguém que é do bairro, de um escritor famoso, mas alguém que escreveu um livro. E aí também a gente foi junto com o coletivo Islã da Guilhermina fazer apresentações em escolas e foi muito interessante. Mas quando eu estava na França, né, fui disputar o Mundial de 2014, o primeiro dia é o Islã Interescolar Parisiense. E aí eu falei assim, cara, as crianças estão participando do Islã, porque a gente até ia, né? Eu ia, mas eles só assistiam. Eu vi ali as criancinhas falando em francês, tudo certinho, decorado, lendo, e tão bonitinho. Eu falei, cara, eu vou fazer isso no Brasil. Não sei se vai dar, eu vou tentar, né? Assim que nós voltamos para o Brasil, cheguei no grupo, eu, a Cristina, falando para o Chapéu, para o Mota, falei, cara, a gente viu uma parada na França muito interessante, vamos fazer aqui. Vamos fazer. E aí eu fui convidado para ser coordenador de cultura do Céu 3 Pontos, na Zona Leste. E aí eu estava lá todos os dias. E aí eu propus esse projeto e comecei a fazer com os 4º e 5º anos, uns bem pequenininhos. Levei eles na sala, expliquei para eles que era Islã, mostrei os vídeos que eu filmei lá na França, né? E também peguei uma experiência na África, na Ilha Maurício, e mostrei para eles. Falei, olha, as crianças também podem participar do Islã e fazer. Vamos fazer? E eles toparam. E eu comecei a fazer, sala por sala, fazer o Islã, incentivando eles a escrever, dando exercício de escrita. E a Cristina era professora de um colégio ali perto da Guilhermina, também começou a fazer o mesmo, fazendo Islã. A gente foi lá, deu um workshop, fizemos poesias, depois eles próprios passaram a escrever. E um dia a gente falou assim, então vamos fazer a nossa escola versus a sua. Eu acho que pode ser interessante a troca, né? São 2 bairros bem distantes um do outro, né? Um no extremo, o outro um pouco mais próximo ali no meio da Zona Leste. E aí a gente marcamos esse dia, só que aí alguns professores que frequentavam a Guilhermina ficaram sabendo e falaram assim, mas a gente não pode participar? Pode, mas vocês fazem Islã dos alunos? Falei, não, mas a gente pode fazer. Se você ajudar a gente faz nas escolas. E a gente correu, foi nas escolas, 2 escolas, fizemos o Islã na escola com os alunos e fizemos o primeiro Islã interescolar com 4 escolas. Ali a gente percebeu que esse projeto tinha que crescer muito, né? Porque as crianças, uma vendo a outra, falando poesia, escrevendo coisas autorais, falando críticas. A gente levou os poetas, a Mariana, foi jurada, falou poesia, eles viram ela, viram outros poetas. A gente falou, o ano que vem vai ser melhor, porque essas pessoas vão voltar para as escolas e vão continuar fazendo. E aí o outro ano foi 20 escolas, aí já chegou em outras pessoas, a gente divulgou. E é muito bonito ver nas escolas a transformação que ocorre, né? Os alunos escrevendo poesia, querendo ler mais, escrever, falar sobre assuntos que incomodam, falando de amor, falando todos os assuntos. Mas é lógico que as questões sociais, elas vêm, né? O empoderamento feminino, a consciência de classe, a consciência de raça, a sexualidade, depressão,
todos esses assuntos, eles vêm nos slams e fica um dos poucos espaços onde o aluno fala, né? Ele não só escuta, ele tem a chance de 3 minutos, ele vai poder falar o que ele quiser. Mas posso falar palavrão? Pode falar o que você quiser. E aí o aluno fica encantado de poder falar e a escola inteira ouvir. A gente faz no pátio, a escola inteira para ouvir aquele aluno. Então é um grande momento, os alunos poderem se emocionar, se colocar. Assim, eu me emociono todos os anos que eu faço. Esse é o 6º ano, esse ano foram 130 escolas em São Paulo, no interior, litoral, e é a coisa mais linda, né? E a gente dá um prêmio também para os alunos. Esse ano foi online, foi como em videochamada, e a gente foi entregar o prêmio para os alunos que ganharam um computador nos primeiros lugares. E a gente foi em algumas regiões, e aí a gente foi em uma que era na Zona Sul, né, no Jardim São Luís, que foi um dos bairros mais violentos aí do mundo, né, nos 90, pela Unesco. E a menina morava numa quebrada, assim, num corredor. A gente fez uma surpresa para ela, a professora combinou e tal, e a gente foi com um computador, com um troféu, e a gente bateu um palmo, ela desceu, quando ela viu a gente, ela começou a chorar, né, ficou emocionada, e aí demos o computador. Aí ela falou, a gente falou, você tem computador? Ela falou assim, eu não tenho. Eu quase não participei do slam, porque eu não tinha computador, minha avó entregou dela, só que deu problema, a webcam não funcionava, a internet estava ruim, e ela olhou para o computador e falou, pô, agora esse aqui é meu. Falamos, sim, esse é seu. Pô, nós começamos a chorar também. Então, cara, é muito, é simbólico, né? Custa pouco um notebook para uma pessoa de classe média, mas com uma menina negra, pobre, da periferia, ela emocionou. Eu falei, para isso que eu faço o slam, né? Eu acho que transformar a vida das pessoas, né? Ela vai poder estudar agora melhor pela poesia dela. Ela simplesmente escreveu e falou as poesias. Ela falou 3 poesias e ganhou um computador. Esse é o slam interescolar. É emocionante. Você tem que ir. É muito emocionante. É muito emocionante mesmo, né? A Mari também está aí lacrimejando. Eu fico vendo só essas últimas no Instagram e tudo, e vendo os jovens. É brilhante, né? E é brilhante, assim, na medida em que a gente pensa que nas escolas particulares, com tantos privilégios e tantas possibilidades, os alunos estão no movimento trocado, né? Para eles, literatura não tem valor, a poesia não vale nada, porque para quem já nasceu com palavra, a palavra não significa nada, né? Porque ela vem de berço. Para quem tem que conquistar a palavra e pode dizê-la, né? E a palavra ser capaz de conquista de alguma coisa é grandioso, né? Eu acho o interescolar assim impressionante como processo formador e fico muito impressionada, Emerson, com a energia que você tem de organizar tantas coisas múltiplas, né, e para tudo quanto é lado, né, e de tudo quanto é jeito, e é interessante porque eu fico um pouco com a sensação de que essas organizações todas políticas e coletivas que você foi realizando, elas foram andando em paralelo com a sua escrita na prosa, né? Parece que o mundo da poesia, da palavra falada, né, ganhou um lugar ali que era, né, que é esse lugar político coletivo e esses movimentos todos que você realiza. E na literatura você foi ganhando e não sei se você foi se dando direito, não sei dizer isso, você me disse se eu estou errada, mas de ter livros que não são livros para serem decorados e declamados. Tem frases que são frases de efeito incríveis, que eu queria dizer e gritar no meio da rua, mas eles são livros de prosas narrativas densas, né? Você acha que esse movimento ele é um paralelo e ele foi constituindo você como um escritor de outro tipo? Depois eu quero fazer uma pergunta para a Mari. Sim, eu conheci a literatura marginal pela prosa, né? Uma revista chamada Literatura Marginal, pela revista Caros Amigos, né, que o Ferrez organizava. Os 3 voluminhos, né? Eram poesias e prosas, e é ali que eu tomei contato. O Ferrez, o próprio Ferrez, né, foi um dos primeiros a escrever sobre periferia em São Paulo, né,
nos anos 90, 2000. Então eu li muito ele e fiquei muito influenciado por ele também. Depois eu fui para o Islã, mas acho que a prosa sempre teve também junto comigo. Eu acho que é uma das expressões aí que nós temos que também ocupar, né? Não só na poesia, mas em textos. E na prosa eu acho que está um outro tipo de leitor também, né? As pessoas, quem gosta de ler, geralmente lê mais prosa do que poesia, né? E aí eu estou investindo nisso há um tempo já, a escrever prosa, mas com o mesmo tema, eu acho que com a mesma, muito influenciado pelo Islã. Na verdade, que o meu livro, quem lê, vai identificar muito a poesia ali, essa linguagem da rua, né? Me falaram uma vez, parece um teaser. Seu romance parece um teaser. Acontece tudo ao mesmo tempo, cada segundo. Não sei se eu fui escrevendo aos poucos e fui criando os punchlines, um monte de fragmentos de histórias, né? Então eu quis também experimentar, né, essa linguagem, me permitir. Eu já estava fazendo Islã há muito tempo, né? Então eu não estou mais no Islã enquanto um Islamer competindo, né? Já faz 12 anos que eu participo, então preferi ficar um pouco mais nos bastidores no Islã e me dedicar à minha escrita também à prosa, né? E eu ganhei 2 editais, né? Eu fiquei feliz, falei, não é tão ruim, né? Eu escrevi no PROAC, escrevi um edital da Secretaria de Cultura, que é esse Diário Bolivariano. E aí eu fui contemplado nos dois, falei, olha, o livro não saiu ainda, mas 2 comissões avaliaram como positiva, né? Durante muita gente em São Paulo, só 10 foram contemplados. Então acho que tem alguma coisa ali interessante, né? Os assuntos, né? Comecei a falar de América Latina, que aos poucos foi me pegando, fui estudando mais, viajei para alguns países, né? Isso também me influenciou, como Argentina, Venezuela. Eu fui nesse país por causa do teatro, só que lá eu também participei de outros eventos. E, enfim, eu estou me dedicando à prosa, mas também se deixar a poesia. Lancei um livro esse ano de poesia, né, Gênesis, que são 5 anos aí já são poesias, umas que eu declamei no Islã e outras que eu escrevi depois, e muitos na pandemia também. Então eu estou nesse caminho paralelo entre a prosa e a poesia. E estou preparando um outro, quero falar agora sobre estou escrevendo essa história, né? Escrevi um edital, vai ser aprovado, isso tá bom. Seria a minha autobiografia de um Islamer. E todo mundo conta a minha história, eu sempre falo, na minha entrevista para frequentes pesquisadores, né, alunos, e aí sempre pergunto, e eu fico toda hora dando uma resposta diferente até. E aí eu resolvi colocar no papel. Uma moça que fazia doutorado com a gente, ela me orientou, me deu umas orientações, para você tem que colocar isso no papel, né? Conta a sua história. Eu acho que é um pouco a história do Islã, porque eu estava na primeira noite, né? Uma das histórias, né, possíveis. Então eu estou escrevendo essa história aí, que vai mesclar um pouco de prosa e poesia. Demais, quero muito ler. O Mari, posso te perguntar coisas também da sua escrita e dos seus livros? Eu queria um pouco saber, né, tem um tema que acho que é um tema recorrente nos seus livros todos, que são as histórias de amor, de frustração, e como é que isso vai se misturando. De um lado, a violências, né, que vem da figura masculina, mas também de violências que as mulheres vão se impondo a si mesmas por não aceitarem o seu corpo, por não aceitarem o cabelo, né, encaracolado, enfim, né, de haver uma cobrança permanente, né? Acho que até no Sexo, Drogas e Feminismo, que você dedica para as revistas todas, né? As caprichos da vida, né? O quanto elas são destrutivas, né? Na vida de uma menina crescendo, né? A minha pergunta é a seguinte: como foi que você foi transformando isso em 2 coisas, eu acho, né? Essa consciência que você foi tomando de você mesma e acho que essa vontade de expressar essas dores e essas frustrações amorosas, como é que você transformou isso? De um lado, no seu próprio processo de escrita, né? E nessa ideia de cura de que você fala tanto,
E, por outro lado, num ato político, né? Porque eu tenho a sensação de que essa cura que você oferece por meio da escrita, ela não é individual, né? Ela não é uma questão individual e individualista, mas ela vem pelo próprio ato de escrever e ela pode se expandir para outras, né? Queria que você contasse um pouco o que é essa virada. Para mim, tem uma diferença grande entre o mania e o vício, e depois o que você faz com a abstinência, né? Que tem um salto ali na abstinência. E no sexo, drogas e feminismo, eu vou até mostrar aqui na tela para as pessoas verem, posso? Com certeza. Como é que a Mari vai fazendo assim, ó, tem uma coisa das ilustrações junto com os poemas, e depois tem propostas de escrita acerca dos temas que ela foi trazendo. E é muito legal, né? Porque é quase uma proposta de uma escrita conjunta, né? Entre você e a leitora, né? Queria que você contasse um pouco desse processo. Vou mostrar tudo. Permitam-me, por gentileza, eu vou ter que fazer aquele momentinho desagradável, mas necessário. Nós estamos ansiosíssimos por ouvir a Mariana, porque agora começou a aquecer, nós estamos aqui cada vez mais, mas o tempo está correndo, então eu pediria que, após a resposta da Mariana, que já passássemos aos comentários, mas eu já vou anunciar, nós estamos esperando vocês se apresentarem, hein? O que é esse slam, se vocês puderem nos brindar. Desculpa, Mariana, interromper, com você a palavra, querida. Imagina, imagina, professora, incrível. Seguinte, Thaís e demais convidados e convidadas dessa night. O que acontece? Para mim, a poesia mora em tudo, né? Ela também mora nos fatos, com certeza, que nem essa plaquinha atrás da Laís, linda, incrível. E mora no amor, isso ninguém teve dúvidas, né? Eu sou uma slammer, e isso eu gosto de deixar sempre bem objetivo, eu sou slammer, sou escritora slammer. E eu sou uma slammer que eu sempre falei de amor, assim. Meus 3 primeiros livros publicados, que partem desse lugar do slam, os 3, o último capítulo sempre fala de amor. Então, o primeiro capítulo eu sempre dediquei às poesias que eu uso no slam. O segundo capítulo da trilogia eu dediquei a dissertações, crônicas e reflexões sobre o eu. E o terceiro capítulo dos 3 primeiros livros são de amor e desamor. Por quê? Eu faço parte daquelas mulheres que amam demais. Só que aí, infelizmente, eu faço parte daquelas mulheres que amam demais e são hétero. Então, eu amo demais quem? Homens, né? E não valeu a pena amá-los com tanto fervor. Não amá-los mais do que a mim mesma, né? Então, assim, foi complicado. Só que eu fiz disso também uma forma de sobrevivência. O meu primeiro livro, que é a Mania, no terceiro capítulo, o capítulo inteiro eu escrevi para uma única pessoa. Deu certo o romance? Não deu. Eu vendi livro pra caramba. Então, assim, de alguma forma deu certo. Para mim isso já vale. Junto um sonho com um amor gostoso, até um amor ruim, sempre existe lugar de cura. E que bom que é a poesia. Então, eu segui essa linha no vício, segui essa linha na abstinência. Então, eu nunca vou abrir mão desse lugar de falar sobre amor. E é legal falar sobre amor, falar de amor numa vertente feminina, né? Então, como é que uma mina preta, de periferia, ama? Basta ler meus livros para saber. Esse lugar de fala, esse lugar de narrativa desse tipo de amor, ele também é meu. E eu converso com outras mulheres que amam na periferia. Então, assim, é um lugar nosso, na verdade. Que eu estou sendo só a que está escrevendo essas histórias e convidando a outras mulheres da periferia também publicarem seus livros, para elas também criarem suas próprias narrativas. Meu último livro, que é o Sexo, Drogas, Feminismo e Outros Amores, ele parte para outro lugar, né? Eu passei, tirando esse ano da pandemia, que seria o 7º, eu passei 6 anos falando bastante nos slams. Eu falei.
Agora eu estava a fim de conversar um pouco, sabe? De dialogar mais do que falar. Não que no Islã só falei. Você vê, um Islã dura em torno de 4 horas. Uma poeta ou um poeta que chega até ao final, ele fala 9 minutos. Ele fala 3 minutos na primeira rodada, ele ou ela, fala 3 minutos na segunda rodada, fala 3 minutos na terceira rodada. O poeta ou a poeta que mais fala no Islã falou 9 minutos. Mas ele ou ela ouviu 4 horas. Então não é só sobre falar. Mas também durante esses 9 minutos, muitas pessoas me ouviram. E aí o Sexo, Drogas, Feminismo e Outros Amores era mais para dialogar com essas mulheres, sabe? Eu também quero saber o que elas pensam. Eu penso todos os dias em novas propostas para esse livro já publicado, exatamente porque existe esse lugar de escrita. Então, assim, tudo isso que eu venho transformando em livro são vivências. Desde a trilogia poética que o Islã me proporcionou, desde a de amor até a do eu, até as poesias de Islã em si, mas até o Sexo, Drogas e Feminismo também nasce desse lugar, sabe? Nasce dessa vivência de conhecer outros escritores, outras escritoras, e eu conheci, na última Flip do ano passado, eu conheci escritores e escritoras diferentes da nossa bolha, inclusive. Conheci toda uma classe de escritores, e aí eu digo só no masculino mesmo, que tem milhões de seguidores nas redes, que vem desse lugar privilegiado de famílias ricas, e foi importante conhecê-los também, porque antes de o Islã e o Sarau me darem uma oportunidade de ser visível, era só eles que eu endeusava. E hoje, quando os encontro numa feira literária, que eu também sou destaque, eu vejo que os meus amigos da literatura marginal periférica carregam responsabilidade e um peso de valor maior para mim, porque eles não vieram do mesmo lugar e, para mim, hoje fazem mais diferença numa escrita. Então, assim, o livro, talvez ele nasça desse lugar da idealização individual, mas como ele traz histórias coletivas, independente de ser um livro só meu. Porque toda a minha construção corporal ou de empoderamento feminino vem desse lugar que homens e mulheres estão vivendo junto comigo. Me encontro com os homens e com mulheres na cor, me encontro com as mulheres no gênero, nas dificuldades, nos sofrimentos. E no final das contas, o Sexo, Drogas, Feminismo e Outros Amores foi uma super oportunidade de conversar com essas mulheres sobre todas as violências, abusos que elas vinham sofrendo. E não em silêncio, mas se elas me contaram, hoje me sinto na obrigação de ser porta-voz dessas vozes que não que elas deixam de existir, mas estão falando baixinho para que cada vez mais elas tenham coragem de falar mais alto. Então, assim, meus livros, os 4, são para mim ouro, sabe? Para mim, o maior eu não tenho propriedade, sabe, Thaís? Vou contar para todas e todos vocês, eu não tenho propriedades físicas, mas eu tenho certeza que para minha família, que eu sou a primeira artista, a herança intelectual que eu vou deixar, eu vou honrar isso até eu morrer, com certeza é grande. E eu tenho certeza, assim, que isso é importante também, mesmo que não seja materializado num imóvel, num carro, num sítio, né? Obrigada, maravilhoso. Professora Maria, o que é agora que a gente se perdeu aqui, nós três? Não, estamos acompanhando, está ótimo, podíamos ir mais além, mas estamos chegando ao momento, então, agora, de abrir o espaço para os comentários e as perguntas. Antes, porém, vocês sabem que há muitos pedidos de ouvir vocês. Vocês não vão nos brindar com alguma apresentação? Mocinha e mocinho, se vocês puderem, nós ficaremos muito satisfeitos. Também não precisam se sentir, assim, compelidos. É um convite apenas. Mas, se vocês quiserem fazer agora, ao final, não sei se vocês combinaram. Como preferem? Pode ser, né, Emerson? Pode ser, vamos fazer. Vamos lá, então, e depois a gente vai para os comentários e perguntas? Pode ser? Vamos lá? Que esse é um momento histórico, hein, gente? Vamos lá, vamos ouvi-los. Começa o Emerson, porque, afinal de contas, eu estou aqui também neste lugar, dizendo que vejo de um lugar que o Emerson criou para eu existir. Comece.
Vamos lá. Estou ligado no né? Para um projeto político-pedagógico progressista, primeiro eu pego palavras próximas. Poesia. Quando queremos cota, questiona, quá, quá, quá. Realizamos rebelião, resistindo o retrocesso reacionário. Saberes secundaristas sonhados, sempre seguidos, seja sentido samambaia, seja sapopemba. Tentativas transitivas travam trabalho. Temos testemunhado, tratamento tolerante, transformam todes. Unir os utópicos urgentemente, ultrapassando o são ufanista, utilizando unidade universal. Veredando via verborragia, vendo violência, vitimando vocês, vastas, vivas, valentes, xenofóbicos xingam, xilogravuras, xamãs, xangôs, zumbi, zarpando, zeppelin, zelando, zoom, alfabetizar, amorosamente, alcança amadurecimento, aprendiz, acolhido, atingindo assunção, assumindo autonomia. Beabá bancário, basta, burocratização baronesa, botando baderna, bradando, bando bolivariano, competências curriculares, consultando comunidades, co-participando, construindo conhecimentos críticos com curiosidade, docentes dispostos, dialogando democraticamente, dissente, descrente dos direitos disponíveis, emocionante, escolas educando epistemologicamente, esperançosos, exigindo ética, ética é estética, formadoras, formadores freirianos, falas fundamentais, formulações fatalistas fenece, fórmulas farisaica, gestão genocida, gera grupos gentrificados, greves, guardas, gás, golpes, gol! Humanos históricos hoje habitando holisticamente, havendo humildade, habilidades híbridas humanizarão, indago, impeachment, ainda existe ideologia? Justiça, jeitinho, jogral, jovens juntos, lendo, letreiros, lugares, leva, levantes, latinos, linguagem lírica, liberta, lapida, memorização, método mecanicista maligno, melhoraram o magistério, mas ministérios malvados mercantilizaram, neoliberais negam o nivelamento nacional, não noticiam neutralmente, negligenciam nossas narrativas, obstruiremos obstáculos obscuros, ofuscando o ódio, opressores, omissos, ordenamos, ouçam os oprimidos. Uau! Uau! Esse é o abecedário da autonomia, baseado na obra de Paulo Freire. Que beleza! Abecedário da autonomia. Isso. Uau! Olha, de tirar o fôlego, viu? Tá todo obrigado. mundo aqui, ó. Lindíssimo. Thaís, é com você. Nós estamos sem palavras aqui. Você agora é com ela. Eu já me desviei até aqui da tela, mas me puseram de volta. Uau! Eu não fui uma vida inteira assim. Catal, da mente aberta. Eu estou mais para um ditongo, que não é mais acentuado. Vocês fazem ideia? Do que seja todos os dias colocar um tijolo em casa nova que eu sigo construindo aos poucos, e haja desconstrução, não ser mais obrigada, que seja eterno nosso botão gratidão. Quantas vezes, voltando para casa, eu me vi entre o vão e a vida, repetindo aquela mesma frase que está na rua aquele horário, não é coisa de menina. O medo em cada esquina, mas coragem minha sempre foi força matriz, porque é assim que eu sinto a rima. Eu demiti todas as crenças que eu tinha. Ninguém merece nascer bentinho, então preferi ser a capitu da minha vida. Parece até que Machado já sabia que as mulheres são consideradas culpadas todos os dias. No Islã, me dê 16 nomes. E eu não me incomodo se eu for a única mulher batalhando contra tantos homens, porque a escrita é amor além da vida. E eu tento te explicar que eu não tenho preciosismo por essa qual tem sido vivida. Eu falo tanto sobre a Bíblia, mas é que é difícil acreditar que exista um livro que segregue vidas. Toda a história é narrada em primeira pessoa. E se você não é narrador-personagem, seja somente se for por escolha, porque também é válido observar, para entender o que Racionais quis dizer quando usou o termo da ponte para cá. E antes de tudo, realmente é uma escola, em que os professores estão na rua, ocupando espaços, mudando trajetórias,
muito além da sala de aula. E os filhos da ditadura nos criaram para que tirássemos as mordaças. Partir do princípio universal do achismo é ter consciência de que quando eu falo de algo, eu parto do meu umbigo. Mas quantas coisas das quais eu falo, eu não vivo. Se aproprie, mas com moderação. Senão, daqui a pouco vai ser normal a branca de turbante ser a nova beleza padrão. Entende? Respeite as culturas e não tenha vergonha de valorizar inclusive a sua. Cada qual o mundo inteiro. E lá de Ermelino, onde eu venho, eu vejo construções e desconstruções o tempo inteiro. Estamos tentando. Essa coisa de sermos poeta, vivermos em bando, a maçonaria nivelou por cima, mas foi a escrita que deu oportunidade para quem na mochila carregava marmita. Hoje carrega livro, CD, e talento não faltava, faltava sermos humanos para entender que o nosso pou é tiro certo no Islã, construindo outros tipos de castelo. E a nossa bala perdida é o que tem para acontecer de mais certo. O que eles chamam de revolução foi industrial e realmente fez a classe operária. Mas o que eu chamo de revolução fez de mim uma escritora e eu venho de um bairro pobre de Quebrada. Uau! Vocês são lindos demais, né? Isso vai, olha, isso vai ficar registrado e um dia nós vamos ver. Maria, deixa eu interromper, essa turma é boa, hein? Ah, João, te falei, hein? Te falei que eu... Me surpreenderam. Meu Deus, que coisa linda. E eu que me considero alternativo, independente, eu não sou nada. Gente do céu, parabéns, Emerson, Mariana e Thaís. Parabéns, viu? Se eu puder fazer alguma coisa por vocês, tanto a Thaís, o Emerson, a Mariana, o que vocês precisarem, a minha editora não tem nada do que vocês são. Eu me sinto agora feliz, por um lado, mas muito triste porque eu estou incompleto. Então, fico no ar o convite. O que eu puder fazer por vocês, por favor, me procure. É só ligar, eu sou uma pessoa muito simples, tá bom? Parabéns. Olha, estamos todos aqui emocionados, viu? Mais uma vez, o João também nos encanta aqui com o ponto alto da noite. Nós não temos exatamente perguntas, mas eu acho que eu vou fazer a primeira pergunta. Um Islã é uma batalha. O que vocês fizeram aqui foi um Islã? Sim? Não? É a pergunta que estão me fazendo aqui nos bastidores. Teve quem ganhou, quem não ganhou, então essa não é. Como chama isso? A gente fez uma declamação agora, né? A gente fez um spoken word. Nós falamos uma poesia que a gente falaria, por exemplo, no Islã, tanto eu quanto o Emerson. O Islã, ele é um formato de batalha mesmo. Juradas e jurados são selecionados, notas são dadas, o tempo é contado. E assim, fica o convite. O YouTube do Islã da Guilhermina, YouTube, todo mundo aí tem acesso, do Islã da Guilhermina, tem tanto os Islãs da Guilhermina quanto o Interescolar, tudo lá à disposição. Basta qualquer um de vocês acessarem, vocês vão poder assistir a batalha inteira. E aí vocês vão ter certeza do que é um Islã. Mas sem sombra de dúvidas nenhuma. Muito bem. Muito obrigada. Então, eu acho que respondemos a pergunta, uma das perguntas que foi feita, mas também teve um comentário muito legal. Os dois ganharam. Se foi o Islã, os dois ganharam. Mas eu vou ainda complementar. Se foi, nós é que ganhamos. Nós todos aqui ganhamos. A poesia sempre vence. É o que a gente diz no Islã. Lindo, viu, Mariana? Bem, alguém gostaria de deixar aqui o seu comentário, ou pode usar o microfone também para fazer o seu comentário, além dos que, enquanto isso, eu vou lendo aqui, se vocês não acompanharam no chat. Eu vou lendo enquanto alguém, se quiser, se inscreva. Vou ler rapidamente aqui os comentários. Do Ricardo Rutiliano Roque, que está conosco novamente aqui. O desejo de bom proveito ético e estético nesta live ao maestro literário João Escortese, extensivo a cada partícipe.
Marina Minervo, lindo mesmo, Thaís. Linda fala do Galaxy S9. De Mário Okuara, boa noite, professora Thaís Mitico e todos os participantes. De EBM, valorizar a vida. Que maravilha, Mariana, parabéns pelo discurso. De Mariana Minervo, que fala linda, Marina Minervo. De Galaxy S9, isso mesmo, Mariana, também acredito nisso, enquanto vocês iam falando, né? Maravilhoso, Emerson, esse projeto seu emociona. De EBM, alguém se apresentando do Jardim São Luís. Meire Marion comenta, que lindo. De Quebrada, o Peterson Xavier se dirige a Emerson e Mari. Amor é cura, é literatura. Pou. Opa, esse é um slammer, não, Peterson? Cristiane Rezende, parabéns. Da IBM, da Ponte para cá, eu sou um desses cidadãos. De Samara Rodrigues, memorável. De Cristiane Rezende, os dois ganharam, ou melhor, ganhamos, parabéns. De Galaxy S9, lindos. Meire Marion, maravilhosos. Mário Okuara, parabéns. De Wellington Ferreira, muito bom, Wellington Ferreira, referências enormes para mim. E Samara Rodrigues, que representatividade. Uma fala incrível. Uau, meninos! Mais alguém? Mas estão chegando mais aqui, é que eu vou lendo daqui para frente. Referências enormes. Uma experiência maravilhosa, obrigada pela experiência. Já tinha assistido, mas desconhecia o nome. Tânia Martinelli está se apresentando como a autora das frases do Galaxy S9. Wellington, estou com o manual para a criação de um slam na escola. Essa é muito linda, essa história do slam na escola, né? Um manual de slam na escola? Vou deixar o Emerson falar, mas tem sim. Muito legal, gente. Organizadíssimo. Olinda, a arma da denúncia na palavra, em 1 minuto, slam. E Galaxy S9, não apareceu o nome, ok. O Emerson quer complementar? Temos um tempo aqui, Emerson. Você quer explicar esse manual? Nossa, que noite, hein, João? Hoje nós estamos ganhando aqui. Nós e temos até aqui manual. Que tem legal. Manual, lógico. É um material gráfico que nós fizemos, né? Para levar até os alunos. É isso aqui. Como fazer um slam na sua escola. Então, a gente mostra passo a passo, de um modo muito simples, feito pela Ian Comunicação. A galera aí está com a gente no projeto gráfico. E ele é bem simples, ele é voltado para o professor. Para o professor que não conhece slam, ele com esse material ele consegue iniciar o trabalho com os seus alunos. E ele também está em virtual, a gente distribui para todo mundo, quem quiser é só pedir, a gente manda em PDF. E também tem impresso alguns que a gente distribui nas escolas, né? Então, estamos aí. Slam interescolar. Muito bem, nossa, parabéns. Coisas que a gente desconhecia, mas que vocês estão dando a conhecer, não aqui, evidentemente, um pouquinho, mas o trabalho que vocês realizam, de fato, de divulgação é fantástico. Nós temos aqui um comentário do Rafael Tonini Loreto, que eu vou apresentar, e uma pergunta que ele faz, para vocês fiquem à vontade, ainda temos uns 5 minutos para isso. Ao ver de vocês, por que hoje no Brasil existe uma descrença e desvalorização tão grande da arte oral e cênica? Quem gostaria? Se quiser conduzir, Thaís, fique à vontade. Eu não acho que existe, não. Acho que ele está precisando ir no slam. Porque, assim, eu também partia do princípio do senso comum de ler, sei lá, estatísticas de revistas ou de jornais. Não existem leitores no Brasil. O meu público me lê. Então, assim, existem leitoras, viu? Existem leitoras e leitores no Brasil. Só porque a galera que está na mídia não é lida, ou não tem... Os livros dessas pessoas não têm sido comprados, ou editoras estão falindo, editoras e livrarias estão falindo, não significa que nós, na periferia, não estamos sendo lidos e lidas. Significa que talvez o método antiquado, esse formato, sei lá, que não, enfim, favorece o leitor, a leitora, tá meio arcaico, né? Mas, assim, eu sei que as pessoas valorizam a palavra falada,
Meus vídeos têm milhões de visualizações, imagina. Como as pessoas não gostam da oralidade. Eu tenho vídeo meu de 14 milhões de visualizações, 7 milhões de visualizações, 5 milhões de visualizações. E não são só meus, não. Nós, da galera do Islã, temos vários e várias com milhões de visualizações. Então, as pessoas valorizam, sim, a palavra falada. Eu acho que toda uma população estava carente também dessa oralidade da poesia da rua, de ver o poeta na rua. O poeta tem toda essa romantização, né, em torno da poeta, do poeta. E que bonito que hoje nós estamos na rua. Então, a palavra falada, hoje, ela está sendo viva e muita gente gosta. O Islã da Guilhermina, numa sexta-feira normal, sem pandemia, sem quarentena, lota a praça. Afinal, então, lota. Islã Resistência lota a praça. Islã das Minas lota qualquer ambiente que for. Então, assim, os islãs, eles estão cheios. E ali é só spoken word, só palavra falada, só oralidade. E eu vendo bastante livro. Meus amigos, minhas amigas só não vendem, talvez, a quantidade que eu vendo, porque eles não têm, talvez, todas as ferramentas que eu me utilizo. Mas dizer que não existe leitores, leitoras, ou que a oralidade não é valorizada, ela é, sim, super, super. Eu penso, pelo menos. Muito bom. Não há mais perguntas. O IBM é o Eliakim desse Cortés. Não há mais perguntas, há comentários, mas nós já podemos ir encaminhando para as considerações finais, se não houver mais ninguém que queira se manifestar. Nós já vamos, então, para o sorteio da caneca, brinde da Cortés, comemorativa do evento. O Rodrigo vai fazer o sorteio, e depois aquele sorteado, imediatamente após seu nome ser anunciado, por gentileza, coloque o seu endereço no chat. Após o sorteio, considerações finais de todos os participantes e vamos para o encerramento. Ok? Rodrigo, por gentileza, então, providencia aí quem vai ser o felizardo desta noite. Legal, vamos lá então. Rolando aqui então todos os participantes de hoje. Vamos sortear uma pessoa. Ok. Mariana Fonseca Palomares. Essa é a ganhadora da noite. Te devolvo a palavra. Parabéns, Mariana. Por gentileza, coloque então o seu nome aqui. Bem, agora passamos a palavra a Thaís, Mariana e Emerson, não obrigatoriamente nesta ordem, mas para vocês fazerem suas considerações finais para encaminharmos o encerramento. Fiquem à vontade. Eu só quero agradecer e agradecer o prazer de ter conversado com a Mariana e o Emerson. Acho que era conversa ainda que dava para mais de hora, mas quem sabe um dia a gente faz. E passo a palavra para vocês. Obrigada, gente. Rodrigo. Bom, também quero agradecer aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre literatura periférica, né, conhecendo outras pessoas, né, que é a Maria, o João, pessoas de outras áreas, né? Isso é sempre importante, a gente dialogar fora da nossa bolha, né, fora de quem já conhece. Então, esse encontro foi legal, porque tinha pessoas aqui que não conheciam, né? Esse é o nosso papel, né? Divulgar cada vez mais. E precisamos de apoio, assim, não se ofereça porque a gente vai cobrar, hein? A gente precisa de muitas coisas aí, enfim. Tanto os interescolares, os de rua, né? A gente publica livros, mas sempre com muita dificuldade, sempre correndo atrás, né? Tudo independente, né? Fazendo zines, livros. E quero deixar aqui uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Para acompanhar nosso trabalho, do Islã da Guilhermina, o Islã Interescolar, pelas redes sociais, tá assim. E quando voltar presencialmente, vá até um dia aos nossos eventos, vai ser muito bem recebido. O Islã Interescolar tem muito para crescer ainda, precisa de incentivo. Tem 10 poetas formadores, a Mariana Félix é uma delas, tem mais 9 pessoas que recebem uma formação, que vão nas escolas 2 vezes, em cada escola. Primeiro dá uma oficina, depois volta, faz um slam em cada escola. Então, é um projeto que tem um custo alto, né? Mas a gente tem conseguido se manter até agora, mesmo na pandemia. Tem várias pessoas aí que ajudam a gente, mas sempre é bem-vindo aí os apoios.
Então, obrigado, estou muito feliz aí de ter participado, um grande prazer. E acompanha aí Emerson Alcalde, com 2 L's. Tem um L, depois outro L. No Instagram, Facebook, YouTube. Obrigada, Emerson. Mariana? Eu também quero agradecer demais a oportunidade. Muito massa ver, Thaís, você é incrível. Obrigada pela pesquisa, obrigada por ter adquirido nossos livros. Que honra, que massa. Professora Maria Mortati, João Scorsese, da editora, todos os demais, as demais pessoas que estão na nossa live, gratidão. E dizer que, assim, o slam é empoderador demais. Hoje, com certeza, um dos slams que fazem diferença na cena, informação, e para pensar para além da batalha de poesia, o slam da Guilhermina. Então, quero agradecer também o Emerson. Pronto. Nos conhecemos há 70 bilhões de anos. Nunca tive a oportunidade de agradecer por slam da Guilhermina, junto da Cris, do Chapéu e o Emerson, fazerem diferença na minha vida, como fez na de tantas outras pessoas, né? Que massa. Então, assim, meu agradecimento para a literatura. Ainda bem que a poesia vence e que junto dela, todos e todas nós também vencemos juntos. Viva a literatura. Bem, eu vou reiterar aqui os agradecimentos em meu nome, em nome do Grupo Editorial Escotesse, pela participação de vocês. Esta é a mesa número 5. De lá para cá, desde a primeira, nós estamos acumulando aqui um conhecimento imenso, o público que nos assiste também, encantados com essas possibilidades de pensar o livro, a leitura e a literatura, que é aquilo que nos proporciona hoje a festa do livro, da leitura e da literatura, que o nosso anfitrião nos oferece, João Scorsese, com as feiras do livro e toda a sua programação. Então, foi muito bom ouvi-los, como foi bom ouvir todas as mesas, e eu vou propor ao nosso anfitrião que nós estamos acompanhando quem são aqueles participantes assíduos. João, há alguns aqui, olha, eu tenho o relatório completo, tá? Já vou sugerir que você pense num prêmio assiduidade. Quem sabe uma caneca ao final para aquele que tiver frequentado mais, e o público. Vocês fiquem atentos aqui. Tem sido muito bom contar com a participação de vocês. Recordo que ficará gravado, disponível na TV Livro Scorsese, oportunamente, e que vocês são todos convidados para as próximas mesas. Foi um prazer ouvi-los e espero que nos encontremos brevemente. Vocês têm razão. João, tem muito ainda para a gente fazer sobre todas as mesas. Então, o projeto está apenas começando. Você foi mexer naquilo que é fundamental e agora tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Passo, então, a palavra ao nosso anfitrião, se quiser fazer as considerações finais, e convido todos para a mesa de amanhã, Políticas Públicas para a Educação, com Gabriel Correia, Maria Tereza Pascoal Leme e a mediadora Fernanda Colli, cujo nome não vejo aqui, mas sei que está presente. Fernanda está aqui também. Todos são convidados para amanhã. Muito obrigada e passo uma boa noite, bom descanso a todos. Passo a palavra ao anfitrião para encerrar, João. Bom, gente, eu estou encantado. Eu aprendi muito hoje. Eu estava incompleto. Eu vou me completar, eu prometo, viu, Thaís, Emerson e Mariana? Aquela oferta que eu fiz é verdadeira. Se vocês realmente precisarem, me procurem, tá? Eu quero ajudar vocês, cada um dentro da sua área, cada um dentro dentro da sua necessidade. Eu gostei muito do que o Emerson falou e da Mariana. Eu acho que também a abertura da Thaís foi um espetáculo. Aliás, a Thaís é o jogador de futebol. Levantou a bola para bater, né? Ela levantou. Isso é muito bom em futebol. É o sujeito que arma a jogada, levanta a bola. E, às vezes, a bola bate no chão e cai e ninguém chuta. Não foi o caso hoje. O Emerson e a Mariana chutaram. Bom, sobre as canecas, eu sugiro, eu não posso dizer não para você, Maria, o brilhante trabalho que você está fazendo frente às mesas. Eu sugiro, então, ao Rodrigo, que é o piloto dessas mesas, que a gente possa fazer depois um sorteio, para aqueles que não ganharam, claro,
de todos os que estão presentes todos os dias nas mesas, tá certo? Então, vamos sortear também uma caneca. A Fernanda, a gerente financeira da empresa, deve estar escutando. Então, Fernanda, por favor, mande fazer mais caneca. Tá certo? Eu vou terminar o dia hoje porque eu sou um espião. Eu olhei uma coisa logo no começo, antes de começar, uma coisa que estava escrita assim atrás de uma de vocês. E eu aprendi uma coisa muito bacana. Essa pessoa é a Thaís, ela escreveu o seguinte: poesia existe nos fatos. Muito bom. Eu vou copiar e vou roubar. Gente, boa noite. Muito obrigado para vocês e até amanhã. Aplausos abertos para todos. Vamos lá, Rodrigo? Podem abrir os microfones. Parabéns para vocês. Viu? Uma alegria. Parabéns, sucesso. Até amanhã. Tchau. Tchau. Parabéns a todos. Tchau. Valeu. Obrigado, Tchau. Enequim. Vou divulgar o Face, tá, meninos? Já. Tchau. 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 Boa noite.